Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Brasil, Governo Federal. Apresentam uma produção Trupe de Trapo e Red Orange Films, realizada com recursos da Lei de Emergência Cultural 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc. A silhueta de um par de mãos que percute o sopapo. De dentro do tambor vemos o couro retesado e a contraluz lembra a lua cheia, imensa e vermelha, sobre a qual desenha-se o título Páginas Amarelas, Vida e Obra de Carolina de Jesus. Em tela preta, nos bastidores de Páginas Amarelas. Episódio 1. A Carolina Maria de Jesus era uma mulher negra, favelada, mãe de 3 filhos e, acima Fotos de tudo, em preto Carolina e branco de Jesus Carolina, com os uma filhos literata, e autografando que o livros. Brasil redescobriu nos últimos anos e que entendemos que o Brasil e o mundo precisa conhecer, né? A Carolina de Jesus sempre esteve Leandro às Silva, voltas com a questão da diretor-geral. pobreza e da fome, negro, de cabelos porque ela curtos. trabalhava de dia para comer à noite, né? Então era luta cotidiana para poder buscar o alimento e alimentar seus filhos, né? Como é horrível Cena do ver espetáculo. um filho comer e perguntar: tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Essa palavra tem mais fica oscilando no cérebro de uma mãe que, ao olhar as panelas, não tem mais, 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 não tem mais. Foi um processo bem desafiador. Glória Porque Andrade, eu não atriz. conhecia a obra dela. É negra, Não de cabelos curtos, E crespos quando e eu comecei grisalhos. a ler o livro Quarto do Despejo, eu tinha horas que eu tinha que parar, tomar um cafezinho, uma água, olhar um desenho, porque era muito forte, né? E tem muitas coisas da vida dela que batia com algumas minhas. Aponta para o peito. Então aquilo ali era muito dolorido, né? Então eu tinha que dar uma pausa para... Mas eu, como sempre fui movida a desafios, né? Digo, não, se me chamaram, é porque a coisa não é fácil. Eu sei que eu sou uma mulher forte. Criei 3 filhos sozinha. Sorri. Mas daí, para fazer a Carolina conhecer a vida dela, aí eu vi que eu não era tão forte assim. Ela me superava. Então, para chegar naquele ponto ali foi bem assim, exigia muito de mim como pessoa e como atriz, sabendo o potencial que teve essa mulher, né? Hoje não vai ter nem almoço. Glória em Só um ensaio. bocadinho Está de polenta máscara. que eu vou dar pra eles pra eles não dormir de barriga vazia. Eu não gosto de polenta, mamãe! Cala a boca, peste, vai comer o que tiver. A referência principal, assim, que eu pensei... Richard Serraria, produtor inicialmente musical. Pensar o universo de Carolina de Jesus, né? Uma favelada paulistana, mulher negra. É negro, E de aí, pele a partir clara, disso, com cabelos também em trançados. conversa com o diretor, em conversa com a trupe de trapo, a gente chegou a essa ideia de pensar também esses elementos musicais da africanidade no estado do Rio Grande do Sul. Assim, já na abertura da peça tem um toque de adarum. Em cena, ele percute o olfato sopapo. tambores, que faz parte do Batuque de Nação Oió e Jexá. A gente tem ainda as congadas, né? Tem um número que é o Canina Noé, que é uma parte de uma congada, que é uma musicalidade quilombola do estado do Rio Grande do Sul. E também eu coloquei no set musical o tambor do supapo, né? O supapo, que é um elemento que atesta a construção do estado do Rio Grande do Sul através da mão de obra escravizada negra, né? As charqueadas, Pelotas, Rio Grande. Pensar que o Rio Grande do Sul é esse estado que se coloca como a Europa do Brasil. Na verdade, ele é também a África do Brasil, já que os negros se fizeram presentes na história do Rio Grande do Sul e construíram, com a mão de obra escravizada, a riqueza desse estado. Então, o supapo é um elemento muito significativo dentro dessa trilha, dentro dessa proposta musical, já que ele é um elemento que extrapola o instrumento musical e é também um artefato político, já que fala da presença negra no estado do Rio Grande do Sul. Além disso, eu trouxe também alguns elementos dessa musicalidade urbana, né? Essa ideia da percuteria. É uma percussão que também possa trabalhar com elementos do lixo, né? Peguei então uma lata de azeite, né? Uma lata grande, e também um liquinho, esse liquinho comum, né? O botijão de gás pequeno, para a partir desses elementos
né, trabalhar essa sonoridade para dar essa característica dessa musicalidade negra, gaúcha, e ao mesmo tempo uma musicalidade periférica. Richard, o técnico de áudio, o elenco, em gravação. Esse primeiro também, vamos embora, que daí eu faço o mesmo processo, copio um lá do meio e boto nesse vídeo. Então, aquilo que eu falei, estando no clique, a gente consegue pegar o bom, esse a gente vai fazer 4 vezes, a gente acertar um, ele consegue... Um de cada parte já tá bom. Mas pelo menos um nós vamos ter que acertar. Uma parte de cada vez. Podem botar mais pressão para cantar. Foi. Não estou escutando? Vocês estão no fone de vocês? Aqui tá. Tem que mudar um pouquinho mais de violão? Conheço Carolina de Jesus há bastante tempo, assim, né? Porque para quem estuda literatura, para quem estuda a cultura brasileira, obviamente sabe, né, do que foi o impacto literário, a obra de Carolina de Jesus na década de 50, né, do século XX, e ao mesmo tempo também pensar essa ideia de literatura periférica é algo que me interessa muito. Obviamente que eu penso nisso a partir de elementos da contemporaneidade, a partir de Conceição Evaristo, a partir de Ferrez, José Faleiro, né, um escritor gaúcho contemporâneo, e também pensar então essas referências ao longo do século XX. Esse pensamento a partir da presença negra na cultura brasileira é algo que me interessa sobremaneira. Penso muito também em Carolina de Jesus, essa visceralidade do que ela está trazendo ali na década de 50 do século XX, num período análogo à Bossa Nova, né? O desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek, a Bossa Nova de João Gilberto, Tom Jobim, toda aquela coisa apolínea dessa arte da canção aparecendo numa cidade como Rio de Janeiro, que na época era também, né, a capital não só cultural, mas também a capital política do país, e pensar em paralelo, né, a cidade de São Paulo, as periferias desse Brasil, esse país que é um país extremamente rico sobre diferentes aspectos, o aspecto cultural, o aspecto musical, o aspecto da culinária, o aspecto da literatura, mas também um país com graves desigualdades sociais, né? E eu acho que Carolina de Jesus traz isso com muita propriedade na sua obra. Então, já conheço Carolina de Jesus há algum tempo e gosto muito de fazer essa relação, assim, né? De pensar ela como uma autora da década de 50, do século XX, e pensar o que estava acontecendo em termos de arte brasileira na época. Ela nunca desistiu de escrever, né? Ela nunca parou de escrever e sempre se reconheceu, ela sempre se enxergou como escritora, digna de ser publicada e de que o mundo precisava ouvi-la, né? De que o mundo precisava ler, né, os seus escritos e o seu trabalho. Então, algo que impressiona em Carolina de Jesus é a sua extrema convicção de que ela é uma escritora, de que ela é uma artista, uma poetisa, uma literata, uma compositora e uma cantora, né? Então, na década de 60, ela então lança o seu livro que se tornou mundialmente conhecido, que é Quarto de Despejo, né? Também nesse período se lança um disco que ainda é pouco conhecido, também com esse título, Quarto de Despejo, em que Carolina então ela apresenta de forma bastante nua, crua, a realidade da favela do Canindé, né, e a realidade da fome. E outro aspecto de Carolina de Jesus que chama a nossa atenção é como ela tem uma consciência crítica muito profunda da realidade do país, né, da realidade política do país, né, quando ela diz, por exemplo, que esse país precisa ser governado por alguém que já passou fome, né, por alguém que entende o que é a luta de quem vive na miserabilidade, e que tem, então, que todos os dias batalhar para garantir o básico, que é comida na mesa, né? Então, é uma história bastante inspiradora e bastante inquietante, porque nós, enquanto Trupe de Trapo, ao pesquisar e se aprofundar na obra de Carolina de Jesus, algo que nos inquieta é perceber que essa realidade pouco mudou, né? Então isso é bastante impressionante, perceber que os desafios sociais, econômicos, com relação ao próprio racismo, a discriminação, né, a quem vive nas comunidades, a quem vive nas favelas, a gente percebe, né, de maneira bastante entristecida o quanto décadas a fio o nosso país não teve a capacidade de responder e de resolver essa questão, né? Parece que quando eu nasci, Glória em cena do o espetáculo. destino escolheu para passar fome. Só quem passa fome sabe descrever. Está acompanhada por uma intérprete de E Libras. andando meio tonta,
não tinha tomado café. A tontura da fome é pior que a do álcool. A do álcool nos impele a cantar. Mas a da fome nos faz tremer. Nos últimos tempos, a Trupe de Trapo tem buscado renovar o seu trabalho, a sua linguagem, buscando um trabalho mais heterogêneo, em que o teatro de bonecos pudesse estar colocado lado a lado com o trabalho dos atores e outros elementos, por exemplo, como a música, a literatura, a poesia. Então, esse é um trabalho que a gente tem buscado desde a peça que eu contribuí na direção, o espetáculo Bandelli, que nós montamos para poder celebrar 10 anos da Trupe de Trapo. E desde então a gente seguiu então com essa pesquisa para seguir elaborando uma cena em que o teatro de bonecos ele pudesse estar compartilhando no mesmo palco o trabalho com os atores, o trabalho com a música, isso feito de forma como uma parceria, né? Esses elementos lado a lado com os demais elementos, que é uma perspectiva mais contemporânea do teatro de bonecos, né? Cena de Carolina com duas vizinhas representadas por bonecos. Esses moleques todo dia tacando pedra na casa da gente. Não sabe falar? Não sabe conversar? Onde já se viu uma mulher de 48 anos com um pedaço de pau atrás das crianças? Eu tenho 47, só pra que tu saiba da onde que eu sabia que o barraco tinha que ser essa daí, ó. Essa daí só quer saber de ficar escrevendo. E cuidar dos filhos que é bom? Nada. Ai, gente, foi demais. Eu fiz Silvia cenografia Serrano. de bonecos e foi um desafio. Foi a minha primeira vez fazendo bonecos. Cenografia já tinha feito antes. Ela é branca, Então, está de foi uma máscara e experiência usa a ótima, camiseta uma do equipe filme O que eu não Exorcista. tenho nem palavras, assim, me acolheram. Então, só tenho a agradecer. Foi uma ótima experiência. Eu faria muitos outros trabalhos com a trupe e nessa em especial, como é teatro para adultos, foi uma experiência maravilhosa. Leandro e Silvia pregam ripas de madeira, construindo a estrutura da tapadeira. Ambos usam máscara. Silvia costura. Usa a camiseta do filme Gremlins. Porque ela é articulada. sim, para pegar como o boneco do Bandelli, né? Isso. É que eu não sei, eu não vi como é que era o bandeira, né? Mas eu fiz, botei a vareta na cabeça, a vareta na cintura e ela é toda articulada. Em ensaio, Glória, como Carolina, interage com a pequena Vera Eunice, uma boneca manipulada por 2 atores. Faz carinho no rosto da boneca, que retribui com beijinhos. Avaliam um boneco constituído de chapéu e paletó pretos. A gente vê direitinho a cabeça do cara. Ai, ficou bom, ele ficou bem distraído. Muito legal. Ai, show. Tu vê, Silvia, que não precisa esconder a madeirinha. O chapéu pode ser mais afastado. E tu abre mais a aba do chapéu, pronto. Isso mesmo. Sim, funciona, tá? Falta os acabamentos, mas... O ator manipulador segura o boneco à frente do corpo, escondendo o próprio rosto. Uma de suas mãos está vestida na manga do paletó, emprestando os movimentos ao personagem. Silvia rasga o tecido de um paletó com um canivete enquanto conversa com Glória. O que você fez aí, direita e esquerda? Tem problema com direita e esquerda? Eu fiz... Eu também tenho, eu tenho que escrever pra saber Tá, qual esquerda, fez esquerda. Fiz esquerda. Então pode ser um esquerdo? Pode ser Fragmentos do espetáculo, sempre com a presença da intérprete de Libras. Viviane manipula um boneco com corpo feito de plástico bolha. Bonecos crianças aparecem acima de uma tapadeira. As bonecas vizinhas de Carolina acima da tapadeira. Carolina conversa com 2 de seus filhos, representados por bonecos feitos de sucata. Vera Eunice, filha de Carolina, representada por uma boneca descalça. Carolina, usando um adereço carnavalesco na cabeça, discute com um boneco feito de chapéu e paletó. Outro boneco, feito de chapéu e paletó, tem um buquê de rosas vermelhas na mão. Um terceiro boneco, esse de chapéu e paletó bege, tira o adereço da cabeça de Carolina. Tela preta. Dirigido por Victor Mayer. Roteiro por Anderson Gonçalves. Edição, mixagem e masterização de áudio, Memphis Studio. Edição, Gabriel Maciel. Intérprete de Libras, Lucimeia Gal Koenig. Audiodescrição, 1000 palavras. Roteiro e narração, Letícia Schwartz. Consultoria, Rafael Braz. Realização, Trupe de Trapo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Brasil, Governo Federal. Apoio: Grupo Cerco, Red Orange Films.